no Next Level Week, em todas as maratonas que a gente tiver, provavelmente vocês vão perceber que o site desses eventos vão ser utilizando o PWA, você vai conseguir baixar o aplicativo do evento para conseguir receber notificações, acessar ali o próprio evento como se fosse um aplicativo para não precisar acessar pelo browser toda vez. Então fiquem ligados que sim, a gente quer trazer um conteúdo sobre isso, eu quero trazer um conteúdo sobre isso logo em algum code drop aqui dentro, porque a gente tá voltando com os conteúdos técnicos com tudo, com toda a força, e a partir de semana que vem vocês já verão isso. Fala, Dev, beleza? Estou de volta para mais um episódio do PR, o quadro onde eu venho aqui responder as dúvidas que vocês nos enviam nos vídeos aqui da Rocket City, e esse vai ser um episódio mais do que especial, porque ele é um episódio bem aberto, que a gente trouxe várias dúvidas que vocês nos enviaram que a gente não respondeu nos vídeos anteriores ainda do quadro aqui do PR. Mas por que esse episódio é super especial? Primeiro porque nós vamos ter salve do Léo. Não, brincadeira, também. Manda um salve já aí, Léo. Salve! E além disso, o PR já completou na verdade um ano, e a gente está indo para a 40ª edição do PR. E também estamos completando 4 anos de Rocket City, agora no dia 23 de maio de 2021. E foi muita coisa que rolou desde então, e para isso no episódio 40 do PR a gente quer fazer uma comemoração mais do que especial, respondendo dúvidas que vocês possam ter sobre toda a trajetória da Rocket City. E eu vou estar aqui junto com o Robson Marques, vocês pediram ele no último episódio do PR que teve, lá no penúltimo, do 37, e a gente vai estar aqui, eu e ele, respondendo dúvidas sobre toda a trajetória da Rocket City nesses 4 anos. Então pergunta o que vocês quiserem que a gente vai estar aqui respondendo. Já manda aí embaixo a sua dúvida desde agora com a hashtag PR para ela não se perder, para ela estar aqui então no próximo episódio. E bora lá! Primeira pergunta do Ilquias F. Melo, e ele mandou: salve Diegão, cara, dá para vocês explicarem como fazem para entender a documentação de qualquer biblioteca e como utilizar as funções da mesma? Porque às vezes eu quero entender uma biblioteca nova e me perco na própria documentação, de como usar as funções e como elas se comportam. Entender documentação é uma das principais dificuldades, sim, de quem está começando no mundo da programação, porque cada biblioteca é escrita, a documentação da biblioteca é escrita de uma forma diferente. E tem biblioteca que, sinceramente, eu não sei se a documentação é escrita para humanos, porque assim, é um negócio bem difícil de entender mesmo, até eu que já tenho, sei lá, 10 anos de programação nas costas, me perco muitas vezes. Mas tem muita biblioteca sim que é escrito de uma maneira excelente a documentação. Uma das coisas que eu posso te dar de dica, Ilquias, para tu conseguir entender melhor a documentação, é talvez fazer o caminho reverso, tá? Porque muita gente às vezes vai pegar alguma coisa para estudar e quer partir para a documentação para tentar entender a documentação. Porém, a documentação, na grande maioria das vezes, ela não é escrita num formato de tutorial, ela não é escrita num formato sequencial, onde cada página ela tem uma sequência que você vai aprendendo a como utilizar aquela ferramenta. Então, talvez o que você poderia fazer é buscar recursos fora da documentação, caso esteja difícil de entender como usar aquela biblioteca a partir da documentação, buscar recursos fora, sejam tutoriais, vídeos ou até colocar a mão na massa antes mesmo de olhar a documentação, e conforme você for tendo dificuldades ou conforme você for utilizando alguma funcionalidade específica, você procura por aquela funcionalidade específica dentro da documentação. E assim você vai se localizando um pouquinho mais fácil de aonde está cada coisa dentro da documentação daquela biblioteca. Mas assim, como eu já disse, tem documentação que infelizmente é muito ruim, muito difícil de entender, e daí nesses casos, infelizmente, a gente tem que recorrer a recursos externos mesmo. Mas para ler documentação, geralmente eu faço dessa forma que eu mostrei. Eu geralmente parto de algo mais pronto, mais tutorial, e depois eu vou para a documentação para solidificar, para embasar aquilo que eu aprendi na prática. Bora lá para a segunda pergunta, que é do DevTools, gostei do nome. Ele mandou: pergunta para o PR. Querido, Redux Saga, Redux Thunk, React State, padrão, Next, etc. São tantas tecnologias, não sei o que usar para chamar a atenção dos recrutadores. Nada disso importa, DevTools. Na grande maioria das vezes, cara, assim, o que vai importar mesmo é tu dominar a base ali do React, do desenvolvimento web como um todo, e tentar criar algumas aplicações para o teu portfólio. Então, cria ali uma aplicação com o Redux da maneira mais simples possível, cria uma ali com o Next. Você não precisa desenvolver aplicações tão complexas, o mais importante é mostrar que você está em constante aprendizado. Mas se for para responder de uma maneira mais prática, eu já tiraria Redux Thunk aí de dentro. Eu acho que hoje talvez não vale tanto a pena, apesar de ter algumas empresas que usam
ainda acho que as empresas que usam Redux recorrem mais ao Redux Saga mesmo. React States, isso você tem que saber. E Next também é uma coisa muito nova ainda. Se você ainda está querendo criar digamos, um cronograma de estudos, eu estudaria React da maneira mais simples do mundo, estudaria Redux e Redux Saga, até porque no mercado isso ainda é muito utilizado e vale muito a pena estudar sim. E aí, daria uma olhadinha no Next e daí pra frente ir estudando outras coisas, Styled Components, testes e algumas outras coisas assim, mas no geral eu acho que não tem que ter muito conhecimento em muitas bibliotecas para entrar numa vaga de React, beleza? Ainda mais se for a sua primeira vaga. A próxima pergunta é do Paulo Guilherme. Ele mandou: salve Diegão, salve Paulo. Tenho um projeto em React Native na versão 0.61.5. Quero dar um upgrade para a versão 0.64. O que gera menos dor de cabeça? Criar um projeto inteiramente do zero e copiar tudo do SRC, corrigindo as incompatibilidades, ou arriscar e dar um React Native upgrade e ir atualizando os arquivos de acordo com o diretório do React Native upgrade. Na versão que tu tá, para a versão que tu quer ir, eu acho que vale mais a pena dar um upgrade sim. Porque as mudanças que tiveram da versão que tu tá para 0.64 não são mudanças extremamente delicadas, a não ser o Hermes para iOS, que daí tem que ver se muda muita coisa. Mas talvez tu pode ir para 0.63, que já resolve bastante coisa. Assim, eu acho que a 0.64 ela trouxe a possibilidade de utilizar o Hermes, né, o engine lá de processamento JavaScript para dentro do iOS, e talvez isso tenha mudado um pouquinho mais, mas eu acho que usando aquele React Native Upgrade Helper, que tem React Native Upgrade Helper, esse carinha aqui, talvez você consiga ter uma visão mais legal. Então você joga aí a 0.61.5 para 0.64.1. Então ele fala algumas coisas aqui, ó, como eu falei, o Hermes para opt-in como iOS. A 62 teve a integração com o Flipper, isso aqui é muito bom, porque o Flipper é muito bom para fazer debug. Mas eu acho que tu não precisa criar um projeto novo, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, não são coisas tão complexas que realmente vão te dar muita dor de cabeça. Realmente, assim, vai pelo upgrade, que é mais viável do que criar um projeto do zero. A menos que você tenha algum problema ali no processo, eu iria pelo upgrade para fazer isso aí. Até porque você tá usando o Git, é só criar um backup ali e qualquer coisa você volta para onde estava. A próxima pergunta aqui é do Glauber Marcelino e ele mandou: devo aprender primeiro boas práticas, Clean Code, Clean Architecture, antes de saber e dominar o básico, algoritmos, estrutura de dados ou uma linguagem específica? Não, nem um pouco, Glauber. Pra ser bem sincero, cara, eu fui ouvir sobre Clean Code ou Clean Architecture, né? Até Clean Architecture não entra diretamente em boas práticas, mas Clean Code talvez sim. Mas eu fui ouvir sobre isso, cara, quando eu já tava, sei lá, no mínimo uns 2-3 anos programando, assim. Então, no começo, eu foquei em pegar uma linguagem e me tornar bom naquilo, mesmo que o código não fosse o mais legível do mundo, e conseguir uma oportunidade com aquilo o quanto antes possível, assim, porque daí o mercado me ensinou muita coisa. E daí a questão de algoritmos e estrutura de dados é algo que você nunca vai parar de aprender, na verdade. Você nunca vai conseguir dominar totalmente algoritmos e estrutura de dados, na minha opinião. É algo que você sempre vai aprendendo alguma coisa nova, porque isso se reinventa de uma maneira muito legal, assim, mas lógica, essas coisas você vai treinar todos os dias, tá? Então, no começo, não tem necessidade também de você parar para estudar, por exemplo, estrutura de dados tão a fundo, ou algoritmos de uma maneira tão profunda, até porque você vai ter tempo para estudar isso aos poucos, conforme você for aprendendo a resolver problemas e tudo mais. A próxima pergunta é do Kleber Andreasa, e ele mandou hashtag PR, é claro. Alguém teve problema de performance do Next publicado fora do ambiente da Vercel? Testei a mesma aplicação da AWS e na Vercel. As notas do PageSpeed são bem diferentes e não consigo encontrar uma solução. Kleber, isso acontece porque, cara, quando você publica uma aplicação Next num servidor tradicional, que não é no servidor da Vercel, o que acontece é que quando uma pessoa acessa uma rota da sua aplicação, uma rota estática, por exemplo, tudo isso não vai usar dos mesmos recursos que a Vercel usa para mostrar o conteúdo para a pessoa que está acessando. Tentando ser um pouquinho mais prático, o que a Vercel faz por baixo dos panos é que ela usa um sistema da AWS que é unido ao CloudFront, que é o servidor que entrega conteúdo, chamado Lambda Edges. Os Lambda Edges são funções Lambda, ou seja, funções serverless que rodam próximo ao CloudFront, ou seja, na hora de entregar o conteúdo, que consegue executar algum tipo de código para diferenciar a forma que o conteúdo é entregue. E o mais legal disso é que as Lambda Edges, elas conseguem rodar em todas as localidades que a AWS tem algum tipo de servidor, que tem algum tipo de
estrutura para entrega de conteúdo, ou seja, a latência é muito baixa para entrega. Por exemplo, se você estiver acessando aqui de São Paulo, o processamento para gerar a página estática, para fazer o server-side rendering, vai rodar aqui em São Paulo também. Então, 18 milissegundos de latência, 20 segundos de latência. Se você publicou, por exemplo, um projeto num EC2 da vida dentro da AWS e rodou um Next lá tradicionalmente, grande parte das features, elas não vão funcionar da melhor maneira, como, por exemplo, o cache, a questão dessas funções serverless que eu falei. Acessando aqui do Brasil, você vai ter no mínimo 200 milissegundos de latência, se você publicou lá em Ohio, né, North Virginia ou qualquer coisa assim. Então tem esses pontos a mais. Mas eu gravei já um vídeo sobre como fazer o deploy de uma aplicação, a aplicação Next na AWS, tendo todas as funcionalidades. Talvez todas não, vai. A grande maioria das funcionalidades que a gente tem dentro da Vercel, para vocês terem um pouquinho de ideia de como que esse ecossistema da Vercel funciona por baixo dos panos. Mais particularmente, na grande maioria dos casos, vale a pena sim utilizar a Vercel, os limites são super legais, o plano não é caro, a gente usa aqui dentro da Rocket, recomendo para a grande maioria dos projetos. Só vale a pena realmente se você publicar fora da Vercel, se você tiver algum caso muito específico ou não tá batendo alguma coisa, beleza? Mas é isso aí, fica ligado que logo mais tá saindo um vídeo sobre isso, um code drop aqui dentro do canal da Rocket City. Talvez semana que vem eu não posso dar mais spoilers, senão o pessoal de audiência vai ficar bravo comigo. É isso aí. E agora também mais uma pergunta do Jefferson Félix. Ele mandou vídeo fantástico. Valeu, Jefferson. Para o próximo PR, fala mais sobre a autenticação em Next utilizando NextAuth. Eu vi que é bem complexo para utilizar credentials e uma solução de autenticação no próprio backend. Jefferson, vamos lá, cara. Quando você está utilizando um próprio backend, que você quer fazer um login, usuário e senha, e-mail e senha e tudo mais, eu particularmente recomendo você talvez fugir um pouco do NextAuth, porque por mais que ele traga facilidade para utilizar login social e tudo mais, que você pode continuar usando ele para login social daí, quando é para lidar com o seu próprio backend para um login de e-mail e senha, ele acaba trazendo complexidade a mais. Porque toda a parte de gerar o token JWT, tudo isso acontece pelo NextAuth, e para você retirar esse funcionamento dele e deixar como responsabilidade do seu backend, não vai ser tão simples. Então, nesse caso, eu prefiro fazer a minha autenticação do zero. Essa autenticação, inclusive, já tem um vídeo aqui no YouTube que eu mostro como fazer a autenticação no React, utilizando contextos. A única coisa que muda é que eu não salvo o JWT dentro do local storage, eu salvo ele como um cookie. Aí, assim, o cookie eu consigo acessar tanto no browser quanto no servidor na parte de server-side rendering do Next. Então a única coisa que muda, principalmente entre esses dois. Beleza, Jefferson? Eu particularmente faço assim e recomendo você a fazer também. A próxima pergunta aqui é do Denilson Costa e ele mandou: salve Diego, salve Denilson. Qual a tua opinião sobre o Tailwind? Hype ou um game change para o desenvolvimento front-end? É hype. Mas hype não significa que é ruim ou é bom, ou seja, ele tá em hype, quer dizer que é algo que tá ali bombando, né? Como foi, por exemplo, o Dino lá um tempo atrás e tudo mais. Agora, se eu particularmente uso muito Tailwind, eu ainda não tô usando muito Tailwind, mas tudo o que eu vi sobre o Tailwind até agora me deixou encantado e eu utilizaria sem problemas nenhum. Inclusive, recomendo o canal do Fábio, ele tá produzindo bastante conteúdo sobre isso, então Fábio Vedovelli. Ele tá produzindo bastante conteúdo sobre Tailwind. Ele usa no Vue e tudo mais, mas assim, é muito massa. Então, recomendo vocês darem uma olhadinha no canal dele para descobrir um pouquinho mais sobre Tailwind. Eu já vi alguns vídeos, inclusive tem esse aqui que eu assisti inteiro, que é muito legal, assim. Realmente tem bastante coisa massa no Tailwind. A gente tá indo para uma geração de CSS, assim, muito de interface declarativa. A gente já vê o Flutter vindo disso. A gente vê a questão das novas bibliotecas de design system vindo para isso. ThemeUI, Stitches, né, lá com o Radix, tem a parte do próprio Chakra UI, muitas bibliotecas trazendo essa pegada de interface declarativa, né? Então, assim, eu recomendaria sim você ficar de olho no Tailwind. Eu acho que é uma das soluções que vem forte aí, porque facilita bastante na escrita do CSS. Próxima pergunta aqui do Rodrigo Passos. Ele mandou: APIs do Next poderiam ser utilizadas para substituir BFFs? Galera, BFFs aqui no caso não são Best Friends Forever, né? Na verdade, ele tá querendo dizer, se eu não me engano, o BFF é uma sigla para Backend for Frontend, que é quando você cria um back-end que ele vai moldar o seu front-end, a forma que o front-end funciona. Então, determinada forma que o back-end retornar os dados e tudo mais, ele vai mudar como o front-end exibe as informações. Não sei se deu para ficar claro. Então, Rodrigo, na verdade, sim, cara, as APIs do Next, na verdade, elas são
Principalmente para isso, cara. Principalmente para quando a gente precisa ter algum tipo de código que roda pelo lado do servidor para modificar o funcionamento do front-end. Nesses casos, a API do Next é o melhor momento, o melhor local para colocar essas funcionalidades. Eu não estudei muito sobre back-end for front-end, então talvez eu não consiga te dar a resposta mais complexa do mundo, mas as APIs, a API do Next ali, as API Roots, elas são a melhor forma da gente conseguir ter funcionalidades que dependam de servidor dentro do front-end, que não deveriam estar sob responsabilidade do nosso back-end, da nossa API REST ou GraphQL ou qualquer coisa assim. Então, isso vale para autenticação social, às vezes algum tipo de salvar uma informação em algum tipo de banco que não deveria salvar lá no back-end final e por aí vai. Então, assim, com certeza, cara. A próxima pergunta aqui é do Christian Testlaf, desculpa se eu falei errado, e ele mandou salve, salve, salve Christian, que tal um momento, bora codar um PWA com Next em algum PR, partiu? Partiu Christian, na verdade não dentro de um PR, mas eu quero trazer aqui um code drop sobre criação de PWAs com o Next, inclusive tem um pluginzinho chamado Next-PWA, uma biblioteca no GitHub, que é muito delicinha de criar PWAs com Next e fica muito massa, inclusive nos próximos eventos que vocês verem aqui da Rocket City, no Next Level Week, em todas as maratonas que a gente tiver, provavelmente vocês vão perceber que o site desses eventos vão ser utilizando PWA, você vai conseguir baixar o aplicativo do evento para conseguir receber notificações, acessar ali o próprio evento como se fosse um aplicativo para não precisar acessar pelo browser toda vez. Então fiquem ligados que sim, a gente quer trazer um conteúdo sobre isso, eu quero trazer um conteúdo sobre isso logo em algum code drop aqui dentro, porque a gente tá voltando com os conteúdos técnicos com tudo, com toda a força, e a partir de semana que vem vocês já verão isso. A próxima pergunta é do Marco Alves, e ele mandou: quais as melhores práticas para trabalhar responsividade no mobile, como por exemplo usando o próprio React Native? Primeira delas, percentual. É muito importante você entender que dentro do mobile nós não temos todos os tamanhos de tela assim como a gente tem no desktop. Geralmente no desktop a gente trabalha com uma tela desde 2000 de largura, vamos supor, até 300 e tantos, que é para um mobile da vida. Se o seu aplicativo mobile, provavelmente ele não vai ser acessado por uma plataforma web, por exemplo, você vai variar no máximo de um tamanho ali de 320, o menor celular, até num tablet, caso o seu aplicativo ainda aceite tablet, que não é uma necessidade. Então, na grande maioria das vezes, se você não aceitar tablet, que grande maioria dos aplicativos que você tem hoje, na grande maioria das vezes, eles não são otimizados tanto para tablet quanto mobile, ou o mesmo aplicativo, nesse caso você vai variar ali a sua largura e a altura da tela pouco, né? Então, se você usar percentual para tamanhos de fontes, tamanhos de outras coisas no seu app, já provavelmente pode resolver. Mas você pode ir um pouquinho mais a fundo e dar uma olhadinha, por exemplo, na biblioteca React Native Responsive Font Size. Essa biblioteca é muito legal porque ela permite você utilizar a sua fonte do aplicativo de uma maneira responsiva, e aí ela te dá duas funções, ref%, que é basicamente para definir o tamanho da fonte baseado num percentual da largura da tela, e ref_value, que esse aqui é muito massa, que ele usa um cálculo um pouquinho mais complexo, digamos assim, para calcular um tamanho da fonte ideal de acordo com a tela que você está mostrando aquela fonte. Então, assim, essa biblioteca a gente usa bastante, e a gente também está criando uma biblioteca aqui interna da Rocket para possibilitar trabalhar com RAM dentro do React Native, trabalhar com Media Queries, trabalhar com breakpoints. Então, logo a gente vai liberar essa biblioteca, assim que a gente liberar também o aplicativo mobile da Rocket. Próxima pergunta aqui, do Bruno Melo, e ele mandou: com React.js, a gente tem a tag NoScript no nosso HTML base, que será exibido caso alguém acesse uma página com o JavaScript desabilitado. Se eu quiser reproduzir esse comportamento com o Next, ou seja, é só permitir que a pessoa veja o conteúdo caso esteja com o JS habilitado, como posso fazer? Pergunto isso pois em ferramentas tipo um timer ou algo muito relacionado a JavaScript não faz tanto sentido permitir que as pessoas acessem a página sem JavaScript, né? Bruno, com certeza, mas assim, as pessoas não vão acessar a tua página sem JavaScript, né? Isso aí é só uma forma da gente mostrar que o Next funciona quando um crawler, por exemplo, vai acessar a página e o crawler acessa sem JavaScript habilitado, por exemplo, em alguns momentos. Mas assim, eu não me preocuparia com isso, mesmo se tu tiver um timer ou qualquer coisa assim, porque comumente as pessoas não vão acessar a tua página sem JavaScript. Isso é só realmente uma forma de demonstrar que funciona, mas não que vai acontecer, beleza? Próxima pergunta aqui do Jorge Lucas. Tem uma rua, inclusive, aqui na minha cidade que se chama Jorge Lucas. Quem sabe seja seu parente. Ele mandou: fala, Diego, beleza? Existe alguma possibilidade de escrita e leitura em um arquivo JSON usando Next? Se não é possível, qual seria o melhor a se fazer? Sim, você pode escrever, mas o mais importante é que quando você vai criar uma aplicação Next,
independente do ambiente que você vai publicar, é muito importante que a sua aplicação ela seja stateless, ou seja, que ela não armazene estado ou arquivos ou imagens ali junto na estrutura do código, salvar imagens ali dentro. Então é muito importante que você salve esse arquivo JSON dentro de um CDN. Então no AWS S3, no GCS da Google, no Azure lá também você consegue salvar. Então assim, se você salvar esse arquivo lá dentro, modificar ele dentro de um CDN, perfeito, muito massa, você consegue manter sem problemas nenhum. Isso não só para JSON, vale para imagem, vale para qualquer tipo de arquivo, mas não salva isso ali dentro da estrutura do Next porque não vai ficar legal, beleza? Mas se é um arquivo JSON, quem sabe você pode salvar essa estrutura talvez como um banco de dados, e aí você pode salvar isso dentro de um DynamoDB, de um FaunaDB e por aí vai, pode utilizar qualquer tipo de banco de dados para salvar esses dados. Próxima pergunta aqui é do Marcos Fraga, e ele mandou: se minha aplicação não necessitar ser indexada pelo Google, vale a pena usar o Next? Ou eu poderia criar uma aplicação tradicional com o Create React App? Marcos, eu vou inverter a sua pergunta, cara. Se a tua aplicação não precisa ser indexada ou qualquer coisa assim, vale a pena em algum momento usar o Create React App no lugar do Next? Tem alguma vantagem de utilizar o CRA em cima do Next? Eu acho que não, tá? Porque mesmo que você não tenha a questão da funcionalidade de SEO ali dentro da sua aplicação, mesmo assim o Next ele traz algumas funcionalidades a mais que você não tem no CRA. Otimização de imagens, tem toda a parte de code splitting de forma automática, parte de roteamento por arquivo, parte de internacionalização. Cara, tem muita coisa que você consegue utilizar dali de dentro que não necessariamente é a parte de indexação do Next, né? O Next ele já teve essa questão dos holofotes voltados para a parte de indexação lá desde a versão, sei lá que versão que era, mas a partir da versão 10 do Next, a gente teve muita coisa massa, antes até um pouquinho antes, que estava em beta, mas a versão 10 se oficializou, a gente tem muita coisa massa que não necessariamente faz parte da parte de indexação. Então assim, é claro que vai ter um grau de complexidade um pouquinho maior usar o Next no lugar do Create React App, que é a questão de lidar com server-side, lidar com client-side, não vai poder usar o local storage a todo momento e toda essa parte assim. Então tem essas coisinhas que trazem um pouquinho de complexidade a mais, mas na minha opinião, na grande maioria das vezes, acabam se pagando pela performance que você vai ter, pela parte de dar manutenção, na parte de configuração de Webpack, Babel, isso tudo é muito mais fácil fazer no Next do que fazer no Create React App. E também o Create React App é algo que está muito desatualizado, ainda está usando o Webpack 4, então assim, poxa, o Webpack 5 já foi lançado sei lá há quanto tempo, eles não fizeram nenhum opt-in ainda, dependendo, sei lá, vai que quando saiu esse vídeo já saiu a opção, né? Mas provavelmente não. Se você não quer usar o Next, então pelo menos usa no lugar do Create React App, usa um Snowpack pelo menos, eu acho que seria a melhor alternativa, ou até o Vite, né, que é uma solução bem massa para usar hoje em dia para processo de build e tudo mais. E agora, então, a gente finalizou mais um PR mais do que especial, porque a gente tá completando aí 4 anos de Rocket City, mais de um ano aí de PR já saindo no canal e, cara, foi muita coisa que tá acontecendo e a gente vai voltar com tudo aqui no YouTube, vocês vão cansar da gente aparecendo aí na lista de inscrições no canal, cheio de conteúdo de todas as tecnologias. E não esquece de deixar um comentário aqui embaixo do que você achou desse vídeo e também com a sua pergunta pro próximo vídeo do PR, pro próximo episódio, que eu vou trazer aqui o Robson pra gente falar sobre a história da Rocket aí nesses 4 anos. Pergunte o que você quiser que a gente vai estar aqui respondendo, beleza? Grande abraço, eu vou me despedindo por aqui, deixa um like e valeu!